Você sabe quando e como surgiu a idolatria? Onde ocorreu a primeira chamada de Abraão? Por que Abraão se separou do seu sobrinho Ló? Abraão liberta o seu sobrinho Ló e dá o dízimo de tudo para Melquisedeque. Deus aparece para Abraão, promete-lhe um filho e faz um pacto com ele. Seja bem-vindo no nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveite, dá o seu joinha aí, seu likezinho para incentivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Nós estamos estudando a Bíblia capítulo por capítulo. Já estudamos os 10 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Todas as aulas estão disponíveis aí no playlist. Bíblia, capítulo por capítulo, e todos os slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Se você quiser baixar esse material, com certeza ajudará bastante no aprendizado. E no capítulo 11, este capítulo tem 32 versículos e trata de 3 temas. O primeiro deles é que toda a população da época falava a mesma língua. O segundo tema, a confusão das línguas. E depois nós encontramos a genealogia de Abraão. Mas para entender o enunciado da aula, como surgiu a idolatria e quando, nós precisamos retornar ao capítulo 10. Observe o texto, Gênesis capítulo 10, versículos de 8 a 10. Cuxi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra ele foi para a Síria e edificou Nínive, Rebote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezém. Guardou o nome Nimrod, o poderoso caçador. Segundo os estudiosos, ele foi o primeiro homem a utilizar o cavalo para a caça. A população da época temia muito as feras, os animais. Então, segundo os estudiosos, ele, dominando o cavalo para a caça, ele se tornou poderoso. Existem até achados arqueológicos onde mostram um homem sobre um cavalo caçando leões. É uma referência a Nimrod. E segundo estes estudos, ele ficou tão poderoso que ao morrer fizeram uma imagem, uma estátua de Nimrod e passaram a adorá-la. Então aí surge a idolatria. Eu vou expandir para você o mapa do Fértil Crescente para localizarmos Babilônia e Nínive. Observe, Babilônia, ele fundou 3 cidades circunvizinhas, depois ele viajou mais ou menos 480 quilômetros e fundou a cidade de Nínive, com mais 3 cidades circunvizinhas. Este era o reino de Nimrod. As cidades circunvizinhas que ele fundou estão registradas no capítulo 10, versículos de 8 a 10, que nós já estudamos. Agora vamos ver a origem dele, a genealogia de Nimrod. Sabemos que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Cã teve 4 filhos, Put, Cuxi, Misra e Canaã. Agora observe os descendentes de Cuxi. Lá embaixo, Nimrod. Então Nimrod é descendente de Cuxi,
Cuxi, descendente de Cã, Cã, descendente de Noé. Isto nós já aprendemos na aula passada. Agora, quando surgiu a idolatria? Nós sabemos, segundo a cronologia bíblica, que Abraão está mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E do dilúvio até Abraão, nós temos, segundo a cronologia bíblica, 427 anos. Sabemos também, quando nós estudamos o período antediluviano, ou seja, aqueles que viveram antes do dilúvio, quando nós estudamos aquele período que vai do primeiro capítulo até o final do capítulo 6, nós não encontramos idolatria. Isso é importante, nós não encontramos idolatria. Agora observe esse texto bíblico. Josué, capítulo 24, versículo 2. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué é o sucessor de Moisés. Olha o que ele diz. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses. Olha que informação importante. Os pais de Abraão eram idólatras. E como nós sabemos que Abraão é mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, e o período pós-dilúvio até Abraão tem 427 anos, segundo a cronologia bíblica, a idolatria surgiu neste período. Entendeu? Ora, se os pais de Abraão eram idólatras, então ela surgiu antes de Abraão. E se antes do dilúvio nós não encontramos idolatria, ela só pode ter surgido neste período, depois do dilúvio e antes de Abraão. Um outro detalhe importante é onde Josué estava quando ele disse sobre a questão da idolatria dos pais de Abraão. Observe no mapa, ele estava mais ou menos aqui, na região de Jericó, e fala, olha, do outro lado do Eufrates. Ele está falando de Ur dos Caldeus, que fica bem próximo da Babilônia, onde surgiu a idolatria, segundo os estudiosos, com Nimrod, o poderoso caçador. Então nós já sabemos, quando surgiu a idolatria, foi depois do dilúvio e antes de Abraão. Sabemos onde surgiu a idolatria, na região da Babilônia, e sabemos da onde vem a idolatria. Quando Nimrod morreu, fizeram uma estátua dele, uma imagem dele, e começaram a adorar esta estátua. Ali surge a idolatria. Um detalhe importante que eu sempre friso nas minhas aulas presenciais: a idolatria é pior do que o pecado de prostituição. E olha que o pecado da prostituição é muito grave. E por que ela é pior? Porque o idólatra, ele é cego, não tem como Deus atendê-lo, porque ele está buscando, servindo a outros deuses. Veja, por exemplo, o caso de Davi. Davi, um homem segundo o coração de Deus, pecou, adulterou, mas recebeu o perdão de Deus, porque buscou a Deus. Exemplo podemos ver no Salmo 51. Já no caso do idólatra, como ele vai buscar a Deus, buscar o perdão, se ele serve a outros deuses? Daí o pecado da idolatria ser pior ainda do que a prostituição. Claro que a prostituição é um pecado muito grave, mas a idolatria, repito, é pior, porque cega totalmente o ser humano. E para fechar esse assunto sobre a idolatria, observe esta frase: toda religião que conduz os seus adeptos a se prostrarem diante de uma imagem de escultura tem a sua origem na Babilônia, depois do dilúvio
e antes da chamada de Abraão. Guardou? Vamos agora para outro assunto, a confusão das línguas, a Torre de Babel. Nimrod, que segundo nós já vimos na Bíblia, ele foi o grande empreendedor, fundou a cidade da Babilônia, mais 3 cidades circunvizinhas, depois viajou 480 quilômetros, fundou Nínive e mais 3 cidades circunvizinhas. Ele queria fazer um quartel-general, uma torre, uma rebelião contra Deus. Por quê? Porque Deus, no novo começo, depois do dilúvio, disse para Noé e sua família que eles deviam povoar a terra, encher a terra. E a população rebelde queria o quê? Se unir. Eles não queriam povoar toda a terra, ficaram concentrados e fizeram uma torre como se fosse um quartel-general. Na verdade, era uma rebelião contra Deus. Eles estavam desobedecendo a ordem de Deus. Então, Deus confundiu as línguas. E aí entra um detalhe muito importante. Observe o versículo 5 do capítulo 11. Então o Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os filhos dos homens estavam construindo, que é a Torre de Babel, cujo um dos significados da palavra Babel é confusão. Esta linguagem, então, o Senhor desceu, é uma linguagem que nós chamamos na teologia de antropomórfica, que significa uma linguagem para que possamos entender. Por quê? Porque Deus é Espírito e Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Logo, Ele não precisaria descer. Então, repito, é uma linguagem que nós chamamos na teologia de linguagem antropomórfica. Ou seja, uma linguagem para que possamos entender. Vou repetir o versículo. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. O Senhor desceu. Quem? O Senhor Deus. Está em conformidade. Por exemplo, com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, onde diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isaías, capítulo 43, versículo 10, também fala que só tem um Deus, não existe outro Deus. Agora, este único, nós sabemos, quando estudamos a língua hebraica, que tem único no sentido de unidade absoluta e único no sentido de unidade composta. É o caso desse único de Deuteronômio. E por que isso é importante? Observe, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Observou este venham, vamos, é o Senhor falando. Só que no versículo 5 diz o quê? Então o Senhor desceu. E agora está falando o mesmo Senhor, o mesmo Deus. Venham, vamos. Ora, está no plural. Significa que existe mais de uma pessoa. 2, 3 ou até mais. Nós não sabemos, mas temos certeza que existe mais de uma pessoa, porque está no plural. Vamos. E o que isto nos mostra? A doutrina da Trindade. Existe um único Deus, mas encontramos em Deus 3 pessoas distintas. A pessoa do Pai. Agora observe Filipenses 2:11. O texto está explícito. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Deus é Pai, uma pessoa. Primeira carta que João escreveu, capítulo 5, versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Mais uma pessoa, Deus Filho. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 13 e 4.
Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Ananias mentiu para o Espírito Santo, mentiu para uma pessoa do Espírito Santo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E, depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ora, no versículo 3 diz que ele mentiu para o Espírito Santo. No 4 diz que ele mentiu para Deus. Logo, o Espírito Santo é Deus. Percebeu? Da mesma forma que em Gênesis 1:26 nós vimos o façamos, disse Deus no singular, depois façamos no plural, agora de novo. Nós vimos no versículo 7 do capítulo 11, de forma implícita, a Trindade. Então venham, vamos, são as três pessoas da Santíssima Trindade. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Viu como é importante estudar a teologia, as doutrinas bíblicas fundamentais da nossa fé? Agora vamos para a última parte do texto do capítulo 11, que trata da genealogia de Abraão. Nós sabemos que Sem era filho de Noé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E estes são os descendentes de Sem: Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Observe, Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Éber, Éber gerou a Peleg, Peleg gerou a Reu, Reu gerou a Serug, Serug gerou a Naor, Naor gerou a Terá, Terá gerou a Abraão. Viu? Abraão é descendente, vem da linhagem de Sem, dos semitas, primeiro filho de Noé. Isto é importante, este registro está no capítulo 11. Agora, a partir do capítulo 12, Deus começa a tratar de uma família que nós chamamos na teologia de família patriarcal. A partir do capítulo 12, uma outra informação importante: a partir do capítulo 12, a cronologia bíblica passa a ser mais próxima da realidade, passa a ser mais exata. Por quê? Existem provas arqueológicas. Arqueologia é a ciência auxiliar da história que desenterra o passado. Existem provas arqueológicas que Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. E por meio destas provas desenterradas, nós conseguimos, por meio de uma outra ciência auxiliar da história, que é a cronologia, datar Abraão como sendo 2000 anos antes de Cristo, mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Agora, a partir do capítulo 12, a Bíblia vai tratar da família patriarcal. E quem são os patriarcas? Abraão, seu filho Isaque, o filho de Isaque, Jacó, e os 12 filhos de Jacó. Estes são os patriarcas da Bíblia. A Bíblia começa a falar desta família no capítulo 12 e vai até o último capítulo do livro de Gênesis, o capítulo número 50. E o capítulo 12, que nós vamos estudar, tem 20 versículos. Vamos ler o primeiro versículo do capítulo 12? Observe. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Agora um detalhe importante. Nesse texto,
Quando Deus fala com Abraão, quando Deus chama Abraão, ele está habitando em Harã. Mas em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, da pregação de Estevão, do discurso de Estevão, no versículo 2, olha o que ele diz. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Veja como é importante conhecer a Bíblia todo o contexto, porque esta informação foi dada por Estevão. Ela não está lá no livro de Gênesis. Como eu disse no primeiro versículo do capítulo 12, quando Deus fala com Abraão, ele está na cidade de Harã. E como nós sabemos disto? É só ler o finalzinho do capítulo 11, que nós já estudamos na aula passada. E se você perdeu a aula anterior, ela está disponível aí no playlist, Bíblia, capítulo por capítulo. E como eu também disse na aula anterior, nós vamos usar algumas ciências que são chamadas ciências auxiliares da história. Elas são muito importantes para entendermos a palavra de Deus. Por exemplo, agora nós vamos aprender um pouquinho de geografia bíblica, uma matéria que também faz parte do nosso curso de teologia. Observe o nosso mapinha. Este mapa é chamado Mapa do Fértil Crescente, onde ocorre todo o mundo bíblico do Antigo Testamento. Observe a região da Mesopotâmia. Olha ali embaixo, Ur dos Caldeus, próximo do Golfo Pérsico. Abraão era de Ur dos Caldeus. E como nós aprendemos, os pais de Abraão eram idólatras, serviam a outros deuses. Deuses que surgiram na Babilônia. A idolatria surgiu na Babilônia, como nós vimos na aula anterior. Observe que Ur dos Caldeus é próximo da Babilônia. Babilônia foi fundada por Nimrod, o poderoso caçador. Tudo isto, repito, está no vídeo anterior. Bem, o relato bíblico diz que a família de Abraão viajou para a cidade de Harã, lá em cima. Tem mais ou menos a distância de 950 quilômetros, é aproximado. Então saíram de Ur dos Caldeus, foram até Harã. Chegando em Harã, o pai de Abraão morreu. Então Abraão, a sua esposa e o seu sobrinho Ló foram habitar na região de Canaã. Viajaram mais ou menos 650 quilômetros. Depois, eles foram descendo, houve uma fome na região de Canaã, eles foram para o Egito. E no Egito, o faraó confiscou Sara, a esposa de Abraão. Mas Deus não deixou que o faraó tocasse na esposa de Abraão. E o faraó devolveu a esposa de Abraão, Sara, e eles retornaram, voltaram a habitar na região de Canaã. Agora, com esta informação da geografia bíblica, nós vamos partir para uma outra ciência auxiliar da história, a cronologia. Eu disse na aula passada que a partir de Abraão, a cronologia bíblica passa a ser mais exata, porque nós temos o apoio de uma outra ciência da história, chamada arqueologia bíblica. E o que faz a arqueologia? Desenterra o passado. É uma ciência muito importante para entendermos a história bíblica, que também é uma matéria do nosso curso de teologia. O instrumento que nós utilizamos para verificar a cronologia é o calendário. E o calendário que nós utilizamos é o calendário cristão. Eu tenho um vídeo aí no canal só ensinando como surgiu o calendário cristão. Vale a pena assistir este vídeo, ele está disponível aí no canal. Bem, agora olhando aqui o nosso gráfico, nós chamamos de AD, Anno Domini, que vem do latim, que significa ano do Senhor, o ano que Jesus nasceu. É daí que partem as datas do calendário cristão. Tudo o que acontece antes de Cristo, nós usamos a sigla AC, antes de Cristo.
AD, nós já aprendemos que é Anno Domini, ou seja, ano do Senhor, é o nascimento de Jesus. DC, depois de Cristo. EC, era comum ou era cristã. E AD, de novo, Anno Domini. É possível que você encontre na literatura todas estas siglas, por isso que é importante gravá-las. Mas, no caso do nosso estudo, enquanto estivermos estudando os livros do Antigo Testamento, capítulo por capítulo, nós vamos só usar a sigla AC, antes de Cristo, porque o Antigo Testamento foi escrito antes de Cristo. Agora veja que importante. Um detalhe, eu sempre vou trabalhar com números redondos para facilitar o aprendizado. Então observe, AD, ano do Senhor, Anno Domini, ano do nascimento de Jesus. E quando nós voltamos 2000 anos, mais ou menos, antes de Cristo, nós vamos encontrar Abraão. Este é um ponto importante, uma referência importante para todos aqueles que estão aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a teologia. Veja que é fácil guardar esse número. Quantos anos Abraão está antes de Cristo? Mais ou menos 2000 anos. E quantos anos nós estamos depois de Cristo? 2022 anos. Logo, nós estamos distantes do patriarca Abraão 4022 anos, mais ou menos. Vamos voltar aqui. Abraão está 2000 anos antes de Cristo. Agora, olha como facilita o aprendizado. Outro número redondo, Davi. Davi está 1000 anos antes de Cristo. Logo, Abraão está 1000 anos antes de Davi. Nós já sabemos duas datas importantes, que Davi viveu mais ou menos 1000 anos antes de Cristo e Abraão viveu mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Percebeu que vai diminuindo até chegar em Jesus, porque Jesus é o centro da história. Outra data importante para memorizar, o ano de 1400, que foi a tomada de Jericó. Isto significa que, depois de 600 anos de Abraão, o povo sai do Egito, passa 40 anos no deserto e, com a morte de Moisés, assume Josué e ele conquista a cidade de Jericó. E esta informação da cronologia bíblica ela é importante, porque a arqueologia, a ciência que desenterra o passado, encontrou as muralhas de Jericó que caíram de forma milagrosa. Veja como é importante a cronologia bíblica. Agora, vamos voltar no texto bíblico e observar o texto de Gênesis, capítulo 12, versículos 2 e 3. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Percebeu quantas bênçãos existem nestes dois versículos? Primeira bênção que Deus deu para Abraão: o abençoarei. Segunda, tornarei famoso o seu nome. Terceira, você será uma bênção. Quarta, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Quinta, bênção divina para os judeus, bem como para os gentios, que somos nós. Observou como é importante conhecer e estudar a vida de Abraão? Abraão, ele é respeitado pelas três mais importantes religiões monoteístas do planeta: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo também. Veja como
Abraão é importante. Um outro detalhe importante do capítulo 12 é que Sara era uma mulher muito famosa, muito bonita. E Abraão ficou com medo que Faraó o matasse para tomar a sua mulher. Era uma coisa que acontecia na época. Então Abraão pediu para que Sara dissesse que ele era seu irmão. Ele fez isso porque ficou com medo que Faraó o matasse. Mas, na verdade, eles tinham um grau de parentesco. Observe já no capítulo 20, versículos 11 e 12, que ainda nós iremos estudar. Abraão respondeu: é que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é, de fato, minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Esse já é um outro ocorrido na vida de Abraão, mas daí pode surgir a seguinte pergunta: o casamento consanguíneo não é proibido na Bíblia? É proibido, é verdade, mas quando Deus dá a lei para Moisés. Lembra do gráfico que eu apresentei? Moisés está mais ou menos 600 anos depois de Abraão. Logo, na época de Abraão, ainda não existia lei. Vamos rever o mapinha da aula anterior? Abraão e sua família, eles saíram de Ur dos Caldeus, foram para a cidade de Harã, mais ou menos 950 quilômetros de distância. Depois eles foram para a região de Canaã, mais ou menos 650 quilômetros de distância. De lá, eles foram para o Egito, do Egito voltaram para a região de Canaã. Um detalhe importante, todos estes mapas, os textos que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Aprendemos também um pouquinho de cronologia bíblica. Embora a cronologia bíblica não seja exata, mas nos ajuda a localizar os fatos no tempo. Olha aí o nosso gráfico. Aprendemos que Abraão está 2000 anos antes de Cristo, que a cidade de Jericó foi tomada no ano 1400 antes de Cristo, ou seja, 600 anos depois da chamada de Abraão, e que Davi está 1000 anos depois de Abraão, ou seja, 1000 anos antes de Cristo. Vamos agora para o mapinha da aula de hoje. Neste mapa nós temos o Egito, nós aprendemos que Abraão saiu do Egito, voltou para a terra de Canaã, para a região de Canaã, e ficou entre Betel e Ai. E neste lugar ele ofereceu de novo um sacrifício ao Senhor. Vamos agora para o texto bíblico, Gênesis capítulo 13, versículos de 1 a 3. Abrão saiu do Egito e foi para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abrão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai. Vamos voltar no mapinha? Olha aí, saiu do Egito, passou na região do Neguebe e foi até Betel e Ai. E quando eles estavam habitando entre Betel e Ai, houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Eles tinham servos, empregados, que cuidavam dos animais, do rebanho. E devido a esta contenda, Abraão propôs para Ló que se ele fosse para um lado, ele iria para o outro lado, para evitar estas contendas. E vamos ver qual foi a resposta de Ló? Gênesis capítulo 13, versículos de 11 a 13. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina.
e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Sobre os pecados dos moradores de Sodoma e Gomorra, nós vamos aprender nos próximos capítulos. Vamos voltar para o nosso mapa. Olha, observe, eles estavam morando entre Betel e Ai, houve a separação, Ló e seus pastores, o seu rebanho, foram todos para Sodoma e Gomorra, esta região que na época era muito fértil. E Abraão, seus pastores, o seu rebanho foram habitar na região de Hebrom. Agora vamos ver o que o Senhor Deus falou para Abraão. Está registrado nos versículos 14, 15 e 16. O Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Esta foi mais uma promessa que o Senhor fez para Abraão. Na aula passada nós vimos algumas promessas e ficou faltando esta, que faria dos descendentes de Abraão uma grande nação, que é a nação de Israel que nós conhecemos hoje. Lembrando que nós também somos filhos espirituais do pai Abraão. Mas isso nós vamos aprender mais na frente. Vamos ver o que diz o último versículo, o versículo 18. O capítulo 13 são 18 versículos. E Abrão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Veja que Abraão era um homem de muita fé, muito temente a Deus. Sempre ele estava edificando altar ao Senhor. Daí nós chamamos na matéria Evangelismo e Missões Abraão como sendo o primeiro missionário transcultural, aquele que deixa o seu país e vai para outro país anunciar a palavra de Deus. Vamos voltar para o mapinha. Observe, Abraão estava entre Betel e Ai, e neste local ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, o Senhor apareceu para ele, tudo isso depois que Ló já havia se separado de Abraão. E ele desce e vai habitar na região de Hebrom. Olha aí no nosso mapa. Como eu disse, o capítulo 13 é composto de 18 versículos. Gênesis capítulo 14, versículos 1, 2 e 3. Naquele tempo, Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedolomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Ademá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, também chamada de Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, onde fica o Mar Salgado. Um detalhe importante é que estes reis não eram reis de nações como nós vemos hoje. Não, eram reis tribais, cidades-estado. E como nós vimos no texto, os 4 reis da região da Mesopotâmia, Babilônia, se ajuntaram, se uniram para fazer guerra contra 5 reis que estavam ali na região onde Ló habitava, na região de Sodoma e Gomorra, na região do Mar Morto. E por que eles fizeram esta guerra? Porque durante 12 anos, os 5 reis da região do Mar Morto pagaram tributos para os reis da Mesopotâmia,
Mas no 13º ano, os reis da região do Mar Morto, onde Ló habitava, se rebelaram, pararam de pagar o tributo. Este foi o motivo da invasão, e ela ocorre no 14º ano. Recapitulando, durante 12 anos eles pagaram tributos, no 13º se rebelaram e no 14º ano é que ocorre esta guerra. E que ano mais ou menos isto aconteceu? Vamos para o nosso gráfico. Nós já aprendemos que Abraão está mais ou menos 2000 anos antes de Cristo. Foi mais ou menos nesta data que isto aconteceu. Agora, vamos para o nosso mapa. Os 4 reis estavam ali nas proximidades da Babilônia, que é a Mesopotâmia, e eles foram até a região do Mar Morto e fizeram guerra contra 5 reis. Vou dar um zoom só na região agora do Mar Morto, onde Ló habitava. Olha lá, Sodoma e Gomorra era nessa região que estes 5 reis habitavam e que fizeram rebelião no 13º ano, ou seja, deixaram de pagar tributos. Agora vamos para a leitura de mais 2 versículos, o 12 e o 13. Apossaram-se também de Ló, sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um homem que conseguiu escapar veio e contou tudo a Abrão, o hebreu. Este morava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Adne, os quais eram aliados de Abraão. Como nós vimos no texto, Abraão tinha 3 aliados, Manre, Escol e Adne. Eles eram irmãos. Vamos ler mais 3 versículos, o 14, o 15 e o 16. Quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascido em sua casa, e perseguiu os inimigos até Dan. E, de noite, Abrão dividiu os seus homens em grupos, derrotou os inimigos e os perseguiu até Obá, que ficava ao norte de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também o seu sobrinho Ló, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Como nós vimos no texto, Abraão tinha muitos servos, porque ele escolheu 318 que nasceram em sua casa. E ele percorreu até Dan, próximo de Damasco. Dá mais ou menos 250 quilômetros ou até um pouco mais. Vamos ver o mapa? Veja, Abraão em Hebrom, com 318 homens, mais os seus 3 aliados, foi para o norte, como eu disse, mais ou menos 250 quilômetros até Dan, e depois chegou ali próximo a Damasco. E como lemos no texto, foi em Dan que Abraão atacou aqueles 4 reis e teve vitória. Conseguiu libertar o seu sobrinho Ló, os familiares, as pessoas que estavam sendo levadas para o cativeiro. Agora vamos para a leitura dos versículos 18, 19 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abrão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. O dízimo já era praticado na época de Abraão. Isto é confirmado pela história, pela arqueologia. Eu tenho um vídeo aí no ICP Responde, onde eu respondo sobre o dízimo. Eu vou deixar o link aí na descrição, se você quiser aprofundar mais um pouquinho sobre essa questão, a questão do dízimo, vale a pena assistir este vídeo. E agora resta saber quem era Melquisedeque. Nós sabemos que ele é figura, um tipo de Cristo. E o Salmo 110, que é um salmo messiânico,
fala de Melquisedeque. Vamos ver um versículo? Salmo 110, verso 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Observe que esse é um salmo messiânico, um salmo que fala de Jesus. E esse texto é citado no Novo Testamento, em Hebreus. Os capítulos 5, 6 e 7 do livro de Hebreus fala de Melquisedeque. Observe o versículo 6 do capítulo 5. Em outro lugar também diz, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É a citação do versículo do Salmo 110 que eu acabei de ler. Agora observe Hebreus no capítulo 7, versículos 2 e 3. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa Rei da Justiça. Depois também é Rei de Salém, ou seja, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, ele não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora observe no nosso mapa, Salém, onde Melquisedeque era rei e sacerdote, é Jerusalém. Olha que interessante. E o que nós aprendemos com este capítulo? Que Abraão arriscou a sua própria vida para salvar Ló e sua família. E também observamos a generosidade de Abraão. Ele já tinha tido a vitória, ele já tinha sido abençoado, mas ele fez questão de entregar o dízimo de tudo para Melquisedeque, rei e sacerdote da cidade de Salém, que é Jerusalém. Capítulo número 15. Eu fiz um slide dividindo o livro de Gênesis para ficar bem didático o nosso aprendizado. Observe, Gênesis, do primeiro capítulo ao sexto capítulo, nós chamamos período antediluviano, ou seja, todos os que viveram antes do dilúvio, onde nós aprendemos sobre a criação de todas as coisas, a criação do homem, da mulher, como o pecado entrou no mundo, quem foi a esposa de Caim e por que houve o dilúvio, a causa do dilúvio. Tudo isso nós estudamos nos 6 primeiros capítulos. Portanto, se você quiser estudar tudo sobre a vida das pessoas que viveram antes do dilúvio, basta ler os 6 primeiros capítulos da Bíblia. E na sequência do capítulo 7 até o capítulo 11, nós estudamos o dilúvio, Noé descendo da arca, a aliança que Deus fez com Noé, o surgimento das nações, que nós chamamos tabela das nações, o surgimento da idolatria, e do capítulo 12 até o capítulo 50, nós chamamos família patriarcal. Deus passa agora a tratar com a família de Abraão. Aprendemos também um pouquinho de cronologia. Ela é uma ciência auxiliar da história que nos ajuda a entender a palavra de Deus. Eu também disse que vamos trabalhar sempre com números redondos para facilitar o nosso aprendizado. Esta tabelinha já foi apresentada nas aulas anteriores. Nós localizamos Abraão na linha do tempo, mais ou menos no ano 2000 a.C., a tomada de Jericó, mais ou menos no ano 1400, e Davi, mais ou menos no ano 1000. Agora vai entrar uma nova data, a data de 1700, sempre mais ou menos, que é quando José está governando o Egito a pedido do faraó. Observe que de Abraão até José temos mais ou menos 300 anos. Este é o período que nós chamamos período patriarcal. Podemos dizer que o livro de Gênesis, ele se encerra mais ou menos no ano 1700 a.C. Veja, são datas aproximadas e, como eu digo sempre, vamos trabalhar com números redondos para facilitar o nosso aprendizado.
Vamos agora ver um pouquinho de geografia bíblica, os nossos mapinhas. Este foi o primeiro mapa que nós aprendemos. Abraão e sua família saíram de Ur dos Caldeus, habitaram na cidade de Harã. Na cidade de Harã, o pai de Abraão morreu e ele, com o seu sobrinho Ló, foram habitar na região de Canaã. Vamos dar um zoom agora só no mapinha da região de Canaã. De Canaã, eles foram habitar no Egito, retornaram. Abraão livrou seu sobrinho Ló, que habitava na região de Sodoma e Gomorra. E depois Abraão, retornando da guerra, deu dízimo para Melquisedeque, sacerdote de Salém, que é Jerusalém, e ficou habitando em Hebrom, nesta região. Tudo isso é matéria dada. E estes slides que eu apresento durante a aula, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Agora vamos para o capítulo de hoje. O capítulo 15, ele tem 21 versículos. É rapidinha a leitura. Você deve fazer esta leitura, fica como dever de casa. Vamos ler do 1º até o 6º versículo. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás? Se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. Ele disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Como nós vimos no texto, o Senhor Deus animou Abraão, disse que seria o seu escudo, ou seja, iria lhe proteger. Também prometeu que lhe daria um filho, só que não podemos nos esquecer de que Sara, sua esposa, era estéril. Mas mesmo assim Abraão creu no Senhor. Quando o pai de Abraão morreu, Abraão tinha 75 anos. Foi com esta idade que ele entrou em Canaã. E quando ele livrou o seu sobrinho Ló, como nós aprendemos na aula anterior, ele tinha mais ou menos 80 anos. E 86 quando Ismael nasceu. Sobre Ismael, que é filho de Abraão com a serva de Sara, Agar, nós vamos aprender na próxima aula. E podemos deduzir que se Abraão tinha aproximadamente 80 anos quando ele livrou Ló e deu o dízimo a Melquisedeque, e se Ismael nasceu quando ele tinha 86, logo esta visão que ele teve, que Deus falou com ele no capítulo 15, ele tinha mais de 80 anos e menos de 86. Por dedução, nós chegamos a esta conclusão. Agora, observe os versículos de 13 a 16. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, depois eles sairão com muitas riquezas. E você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Este termo amorreus é uma referência a todos os habitantes idólatras que viviam na região de Canaã.
E porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu, nos mostra a misericórdia de Deus, que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre espera o arrependimento, mas eles não se arrependeram da idolatria, da prostituição, eles sacrificavam os seus próprios filhos. E sobre o que aconteceu com os cananeus, nós vamos aprender mais lá na frente, lá no livro de Josué, o sucessor de Moisés. Nós vamos chegar lá. Como eu digo sempre, não precisa ter pressa, o importante é que nós já começamos. Bem, nesse texto nós vimos uma palavra profética, Deus revelando o que iria acontecer com os seus descendentes. E o que Deus disse, nós vamos ver o cumprimento no segundo livro da Bíblia, chamado Êxodo. Lá nós vamos ver o cumprimento destas palavras que Deus disse para Abraão. Na próxima aula nós vamos estudar, vamos aprender sobre Ismael, o filho que Abraão teve com Agar, serva de Sara. Não vai perder a próxima aula. E continue me ajudando na divulgação do nosso trabalho. Um detalhe importante, não se esqueça que amanhã, às 7h, e eu estarei durante a aula no chat respondendo todas as perguntas. Eu conto com a sua participação e com a divulgação do nosso projeto. Não se esqueça, amanhã às 7h, das 7 às 8, eu estarei, se Deus quiser, com você. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.